Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Slow and Swift do nosso curso aqui. Hoje a gente vai falar sobre fluxos de controle, pessoal. Então vamos lá para a nossa parte teórica, depois a gente vai para a nossa parte prática, beleza? Fiquei aqui na frente da do texto, mas já reposicionei aqui, então vamos lá. Bom, controles de fluxo, né? Fluxo de controle, basicamente é definir a ordem de execução do código com base nas condições de repetição. Então, por exemplo, tá chovendo? Então você tem duas respostas, sim ou não. Então, se estiver chovendo, eu vou levar o guarda-chuva. Se não estiver chovendo, eu vou sair com uma roupa mais fresca, por exemplo. Então, essas condicionais aí, né? Então, são estruturas que controlam as decisões no código, baseadas em algumas condições. Por exemplo, está chovendo, né? Então, a gente pode falar de quatro. A gente vai falar de quatro delas, beleza? Então, vai ser o if else, que verifica as condições e executa diferentes do código, blocos de código. Então, se está chovendo, faça isso. Se não, faça aquilo. É um if else, né? Se não, beleza? Temos o switch, que ele verifica múltiplos casos para uma mesma variável. Vou explicar isso melhor na prática, que vai ser melhor. Se eu explicar agora, pode ser que fique um pouco confuso. Deixa até uma observação ali, né, dos enums, que a gente não vai ver nessa aula, mas a gente vai ver numa aula futura sobre os enums, que é muito utilizado com o switch, beleza? E os outros dois, né, são o for e o while, né, são laços de repetição usados para executar ação várias vezes. Então, o for ele é o laço que percorre coleções como arrays, ranges ou dicionários. Então, faça várias vezes a mesma coisa, né? Então, se estiver com fome, coma. Se estiver com fome, coma. Então, faça isso várias e várias vezes. E o while ali, né? Ele repete um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira, né? Então, enquanto tiver com fome, coma, né? Então, tem essa diferença aí, beleza, pessoal? Vamos ver na prática que esses exemplos muito ruins aí ficam difíceis de entender, né? Mas na prática aqui a gente vai ver exemplos melhores. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver aqui sobre o if. Opa, vamos ver aqui sobre o if else, primeiramente, beleza? Então, a estrutura, pessoal, do if else ela é bem simples. Ela é a palavrinha reservada if, uma condição aqui que eu coloquei de x, um bloco de código que vai executa se a condição for verdadeira. Se não, que é a palavra reservada, temos um outro bloco de código, vou copiar esse print aqui, e executa se a condição for falsa. Beleza, pessoal? Então vamos substituir esse x aí. Vamos colocar aqui let age 20. Vamos colocar var, só para, né, a idade muda, né? Então vamos colocar var para a gente já ir treinando também isso daí. Então vamos colocar aqui, age é maior ou igual a 18? Então, se você já entendeu como o if else funciona, pessoal, você sabe que vai cair nesse print aqui, executa se a condição for verdadeira. Por quê? Porque age é 20 e 20 é maior ou igual a 18. Então ele cai nessa condição aqui, ó, executa se a condição for verdadeira. Nós vamos colocar aqui 21, porque aqui vai dar falso. Por quê? Porque age, que é 20, ele é menor que 21, ele não é maior ou igual a 21. Então ele vai cair no executa se a condição for falsa. Beleza, pessoal? No if else, a gente pode também ter um antes do else, a gente pode ter algo. Beleza? Então vamos colocar aqui um else if. E aí o else if, pessoal, é como se fosse uma outra condição. Então, basicamente, a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá, já vamos criar aqui uma outra condição. Age maior ou igual a 18. Beleza, aqui, ó, vamos colocar aqui no pode dirigir nos Estados Unidos. E aqui vamos colocar pode dirigir no Brasil. E aqui a gente vai colocar não pode dirigir. Para ficar bem fácil de entender, pessoal. Então, que tem que ser primeiro maior ou igual, né? Não é igual ou maior. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, ele passa por aqui, ele verifica se a condição for verdadeira. A condição é verdadeira, ele entra aqui e acabou, não executa mais. Se a condição for falsa, ele vê essa condição aqui.
A condição é verdadeira? Então, entra nessa daqui. A condição é falsa? Cai no else. Beleza, pessoal? Então, vamos ver todos os cenários aqui. Vamos colocar aqui 17, beleza? Vamos executar. Se você já entendeu, com 17 anos, você não pode dirigir, pessoal, em nenhum lugar, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Então, beleza, show de bola. Vamos colocar 18 aqui, por conta da nossa condição de poder dirigir no Brasil. Então, ó, ele vai passar por aqui, ele vai ver que não pode, né, a condição é falsa, e ele vai cair aqui. Então, pode dirigir no Brasil. E aí, vamos colocar 21. E aí, se você já entendeu, já compreendeu aí a aula do if else, você vai ver que ele pode dirigir nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, o if ele tem a estrutura básica do if else, mas a gente pode colocar essa mais uma condição else if. A gente pode pôr várias, pessoal. E aí, mesma coisa, tá? Ele vai passando sequencial ali na ordem que você colocou. Beleza? Vamos falar da nossa segunda. Vou apagar aqui para a gente falar da nossa segunda, que é o switch. Vamos colocar aqui o estado de Minas Gerais, que é o estado onde eu moro. E aí o switch, a estrutura é a seguinte, pessoal. Switch, palavrinha reservada, state, que é a variável. E aí eu vou colocar aqui, ó, os casos, pessoal. E aqui eu posso colocar vários casos. Por quê? Porque state, se você já entendeu da aula de tipos, é um tipo string. Então, o tipo string ele é ilimitado, pessoal. Quando a gente for ver o tipo enum, você vai ver que esses cases eles vão ser limitados, beleza? Mas aqui a gente vai vamos fazer só com 2 para ficar mais fácil, beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver aqui, ó, switch state. O estado, ele é do tipo desse caso? Se for, executa algo. Se for, executa algo. Então, vamos ver aqui. Então, case mg, ele vai fazer um print mineiro. Case SP. E vamos colocar um print aqui, paulista. E aí o default, a gente vai colocar print estado não está na lista. Beleza, pessoal? Então o que está acontecendo aqui? Vamos dar aqui um Ctrl I para ele indentar. Não indentou. Então vamos deixar assim. Vamos colocar um tab aqui. Fica melhor de ver. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, a gente sabe que state é MG. Ele vai passar por aqui, ele vai percorrer isso daqui e vai ver. Ó, estado é MG? É. Então, print mineiro. Opa, estado não é MG. Estado é SP agora. Estado é MG? Não. É SP? É. Então, paulista. E aqui, vamos colocar RJ, que não está na nossa lista. Então, ele vai cair aqui no default, pessoal. Então, vamos ver aqui. Ele vai cair aqui no default. Print. Estado não está na lista. Então, se você já entendeu como funciona o switch, estado não está na lista. Interessante, pessoal, que no switch case a gente não pode repetir valores. Então, se eu tentar repetir essa linha aqui, ele já vai reclamar, pessoal, porque tem que ser um valor único, beleza? Então, ó, ele vai falar assim, ó, literal value is already handled. Então, ele já está previsto anteriormente, pessoal. Então, se eu colocar SP, ele vai printar paulista. Então, ele vai fazendo um de para, beleza? Então, ele vê qual que é o valor dessa variável e vê qual que é o que ele precisa fazer em cada caso. Então, opa, é esse? Não. É esse? Não. É esse? É esse. Então, executa o que tiver aqui. Aqui a gente pode fazer qualquer coisa, pessoal. A gente pode criar uma função, a gente pode somar 2 números, a gente pode bater numa API, enfim, várias coisas. Então, SP paulista. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos para o nosso terceiro tipo, foreign, beleza? Vamos lá, vamos apagar aqui para não ficar confuso. Vamos criar aqui um array de nomes. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Ana, Maria, João, beleza? Vamos aqui a estrutura do foreign. Então, for, e aí é o que ele vai percorrer. Ele vai percorrer name. Já deu até o complete aqui, ó. Então, vamos lá, o que está acontecendo? Ele percorre o array, então ele vai percorrer isso daqui. Beleza? Na verdade é ao contrário, tá, pessoal? Desculpa. Ele vai percorrer o valor
e aqui ele vai percorrer o array, beleza? Então, o que ele está fazendo é, vamos traduzir aqui literalmente. Então, para cada elemento, aqui eu posso pôr qualquer coisa, viu, pessoal? Para cada elemento no names, então, no array, a gente faz um print. Vamos deixar name aqui. Então, para cada nome em nomes, printa o name. Então, se você já sabe o que aconteceu aqui, ele vai printar Ana, vai printar Maria, vai printar João. Acredito que o playground aqui, ele vai printar só João, porque é o último. Outra forma, pessoal, da gente utilizar o forin, a gente pode utilizar com dicionários, beleza? Então, vamos aproveitar que está criado aqui, vamos dar só um valor aqui qualquer. Então, 2, 3, 1. E aqui a gente está com os dicionários, então names with numbers. Beleza? Então, o que a gente pode fazer com os dicionários, né, que tem chave e valor, pessoal? A gente pode colocar aqui entre parênteses o name e o number. Então, aqui eu quero a chave e eu quero o valor, beleza? Então, a chave de Ana é 2, a chave de Maria é 3, a chave de João é 1. E a gente pode pôr um print aqui. Vamos colocar aqui, ó, aspas duplas. Vamos interpolar aqui as coisas. Então, name. Vamos colocar aqui mais, só para vocês verem. Number. Beleza, pessoal? Então, como a gente já viu, vai aparecer só o último, né? Então, provavelmente vai aparecer aqui só João mais 1. Para vocês verem que a gente consegue ter acesso aqui, né? A tanto chave quanto valor no dicionário. Então, ele printou Maria. Então, beleza. Ele printa só 1, né? Falei que provavelmente ia printar o João, né? Mas o dicionário acaba que não é ordenável ali, né? Então, beleza, pessoal. Então, aqui ele até criou aqui, né? Diferente, ó. Ele criou dessa forma, a gente tinha criado dessa, por isso que ele printou Maria aqui. Beleza? Então, tem como a gente brincar aí, tanto com arrays, quanto dicionário, quanto outras coisas. E vamos aqui para o nosso último fluxo de controle da aula, que é o while, beleza? Então, vamos criar aqui um var counter, que vai ser 0. E aí a estrutura do while é while, e aí a gente tem uma condição. Lembra que na parte teórica expliquei ali que enquanto a condição for verdadeira, então a gente vai fazer aqui um counter menor que 3, print running, vamos pôr os 3 pontinhos aqui, e aí vai fazer um counter mais igual a 1. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Enquanto o counter for menor que 3, executa esse código aqui. Então, beleza? Então, vamos lá, vai começar com 0. 0 é menor que 3? Sim. Então, vai printar running e vai somar. Mais 1. Então, vai ficar 1. Aí, ele vai rodar aqui de novo. 1 é menor que 3? Então, ele entra aqui. E até vai, pessoal. Até vai a condição não ser verdadeira. Então, chegou a, sei lá, não vai chegar, né? Mas vamos supor que chegou a 10, pessoal. Chegou a 10. 10 é menor que 3? Não. 10 é maior que 3. Então, não vai entrar aqui, beleza? Vamos rodar aqui pra gente ver. Provavelmente vai printar só o running, né? Então, vou printar o counter aqui pra gente ver. Nem precisa printar o counter, ia printar o counter aqui pra gente ver. Mas aqui, pessoal, o counter ele chegou até 3. Por quê? Porque ele passou a primeira vez, passou a segunda, passou a terceira. E aí, quando ele foi passar a quarta, estava em 3. 3 é menor que 3? Não. Então, ele não executou o print novamente, por isso que counter ficou em 3. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aula. Aí, a gente viu todos os 4 tipos, né? Então, a gente viu aqui o if else, vimos Swift, vimos forinho, vimos while. Então, deixe seu feedback aí. Vamos para mais, vamos para as próximas aulas. E espero vocês terça que vem. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau.